Hoje nós vamos entrar na vida de Noé. Gênesis 8. Quem estava numa aula que eu ministrei sobre as 3 etapas das pombas, que Noé liberou a pomba 3 vezes? Quem estava? Foi legalzinho, né? Que eu falei que as 3... Não vou pregar sobre isso não, para você não achar que é coisa repetida. Que eu falei que Noé liberou a pomba 3 vezes. A primeira vez representa Gênesis 1, porque a pomba se movia sobre a face das águas, a pomba foi e voltou. A segunda vez da pomba representa o encontro com Cristo. E a terceira vez que a pomba vai, ela volta junto da oliveira. Porque na terceira vez que a pomba subiu, ela subiu junto com Cristo, e Cristo é nossa oliveira. Foi bonitinho naquela época, mas hoje eu não quero pregar sobre isso não. Eu só estou adiantando para você não achar que eu vou pregar sobre isso. Então, para quem pegou, pegou. Quem não pegou, anota aí, depois você estuda. Está na Escola da Graça, inclusive, essa aula. Não foi na escola? Foi, né? Então você estuda. Eu fiz até o desenho das 3 etapas. Para quem gosta de estudar mais, dá para colocar nesse ciclo a volta da igreja, mas eu não vou falar sobre isso não. Gênesis 8. Gênesis 8. Hoje você vai sair do culto, olha o que eu estou falando. Nunca fiz isso aqui. Você vai sair do culto, você vai lembrar de alguém, e você vai convidar ele para vir no culto da tarde. Se ele tiver que vir de novo, o problema é seu. Você, quando sair daqui, por enquanto você só lembra de você, esquece dos outros. Quando acabar, você vai falar assim: rapaz, conheço fulano que está vivendo uma tempestade. Que isso, está animado hoje, hein? Conheço fulano. Aí você vai lembrar do fulano. Aí você vai trazer ele à tarde. Porque Deus, à tarde ou à noite, claro, enquanto tiver vaga. Que Deus vai mudar a vida deles. Amém? Quando acabar, já sai com essa reflexão. Sei que tem dízimo e oferta, aguarda para o final. Gênesis 8, você abriu, diga amém. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva do céu se deteve. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram-se as águas indo, minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram-se os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Então soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se cerraram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele de tarde. E eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E então esperou ainda outros 7 dias, enviou a pomba para fora, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, eis que olhou a face da terra que estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo número 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro
O Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão mais. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, por esse domingo na sua casa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco. Que o Senhor possa ministrar grandemente ao nosso coração. Traz desse tempo sobre nós, traz dessa graça. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode aplaudir ao Senhor, deu uma abafada aqui. Deu uma abafada. A gente vai ver em Gênesis 6, versículo de número 8, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou. Aí no 9 vai dizer: essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Olha para mim, vou começar a pregar. A primeira coisa que você tem que identificar, a primeira coisa que você tem que entender é que a graça só vem sobre o justo. A graça só vem sobre o justo. A graça não tem como vir sobre o injusto. Ô pastor, o que é isso, pastor? Como é que funciona isso? É porque a graça vem sobre o justo. Everton, dá um voo aqui rapidinho. Dá um voo aqui, Everton. Dá um voo aqui rapidinho. Dá um voo. A graça vem sobre. A graça vem sobre. A graça vem sobre. A graça veio sobre o justo. Então, quando Deus olhou a vida de Noé, Deus viu que Noé era justo e perfeito, e a graça veio sobre Noé. Ô pastor, como é que a graça agora vem sobre nós? É porque a graça não veio sobre você, a graça veio sobre o justo. Só que agora você está no justo. Agora você está dentro do justo. Porque o nosso justo é Cristo. A graça não é que vem sobre você, a graça vem sobre Cristo. E a sua graça está em Cristo. E agora em Cristo você vive debaixo dessa graça. Porque não existe graça fora do justo. É por isso que se você não está em Cristo, não existe graça. Porque o favor está debaixo da justiça de Deus. Você já viu um ditado que fala assim: não há mal que possa piorar? Já percebeu? Quando tem uma coisa ruim, parece que as coisas vão piorando. Quando tem uma coisa ruim, parece que as coisas vão, irmão, vão uma ladeira abaixo. Por quê? Porque agora a gente tem que começar a entender isso, que a graça vem sobre o justo. Ou seja, eu não posso comprar a graça. O meu trabalho não compra a graça. A minha atividade ministerial não compra a graça. Os meus dinheiros não compram graça. A quantidade de oferta que eu dou no altar não pode comprar a graça de Deus sobre a minha vida. Porque isso é lei. Lei funciona, quanto mais faço, mais recebo. A graça não vem por causa do que faço. A graça vem por causa do lugar onde estou. E esse lugar chama-se Cristo. Agora a gente precisa começar a absorver e entender isso. Entenda, você quer graça de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Fale como Jesus. Você quer graça de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Pense como Jesus. Você quer graça de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Respire como Jesus. Sinta como Jesus. Viva como Jesus. Entenda, quanto mais em Cristo estou, mais graça derramada tenho. Existem favores sobre a minha vida e sobre a sua que nós não encontramos ainda, porque nós não estamos ainda do jeito que precisamos estar. Nós agora entramos num ambiente e numa atmosfera tal
que quanto mais em Cristo estamos, mais desfavor absorvemos. Escute, uma coisa é você dizimar, outra coisa é você entender na graça o que é o dízimo para alguém. Porque debaixo da bênção de Deus você já dizima, diga amém. Você já foi abençoado. Mas agora quando você começa a entender essa graça, você vai começar a ver coisa nas suas contas bancárias que você nunca viu na vida. Por quê? Porque agora você entendeu o que está acontecendo na sua vida. Agora Deus condena toda uma geração, toda uma terra. Deus não condenou só o homem, a condenação veio sobre toda a terra. Existia uma comporta, eu vou falar assim para você entender. Existia uma comporta no céu e existia uma comporta no abismo. É o que está escrito, ó o texto. 8:2. Cerraram também as fontes do abismo e as janelas do céu. Então, ou seja, existe uma janela no céu, diga amém. Porque está escrito. Quando Deus quis botar chuva na terra, Deus abriu a janela. Está escrito no seu texto. E por que tinha que ter uma comporta no abismo? Porque Deus não queria que quando a terra, como é que eu falo isso? Quando a terra estivesse seca, que existissem restos mortais. Então os bichos e as pessoas, conforme foram morrendo, foram descendo para o abismo. Porque Deus queria limpar a terra. Você não tem como limpar deixando gente morta sobre ela. Mas não é isso que eu vou pregar essa manhã não. E agora, Deus agora condena o povo. Quando Ele condena um povo, Ele dá uma direção para Noé. Ele fala: Noé, constrói uma arca. O processo de construção da arca, ele é temporal. Mas a promessa que estava sobre Noé era eterna. Eu vou repetir. A edificação da arca estava sobre o tempo. Existia um tempo determinado que Noé tinha que cumprir. Eu imagino Bruno, debaixo de uma criatividade santificada, que todo dia Noé ia dormir e falava: Senhor, me dá mais um diazinho que está difícil construir isso. Senhor, eu preciso de mais uns anos. Senhor, eu preciso de mais umas décadas. Lembra que aquela história que você viu no filme é mentira? Que tinha um elefante que pegava o martelo. Você viu esse filme, eu sei. E aí o elefante ajudava a martelar. Aí o elefante ajudava, o rinoceronte ajudava a trazer a madeira. Volta para a Bíblia, irmão. Sai de Hollywood. Então o processo da arca era temporal. Mas a promessa que estava sobre Noé era eterna. Porque Deus dá uma palavra para Noé e diz: sobre ti vou começar uma nova geração. Nós só estamos hoje aqui, não é por causa só de Abraão, é por causa de Noé. Porque toda a geração veio de Noé. Entenda, qual o problema da igreja? É exatamente nessa distinção. Nós temos uma igreja que faz do temporal o seu permanente. Nós temos uma igreja que não entendeu que o que Deus te dá no temporal não é suficiente, porque o temporal é só para te levar ao permanente. E nós temos uma igreja trocando as bolas. Nós temos uma igreja que quer viver no permanente, porque o eterno está muito longe. Tem muita gente armando barraca no processo que deveria ser só passagem. Eu vou repetir. Tem muita gente morando no deserto, mas era só passagem. Tem muita gente morando na arca, mas era só passagem. Tem muita gente morando em lugares que era só para edificar, mas era só passagem. E eu me alegro quando vocês começam a enfrentar lutas maiores. Parece chato isso, né?
Pastor, estou numa guerra que eu nunca tive na vida. Glória a Deus. Porque se você vive uma guerra que você nunca viveu, você viverá uma glória que você nunca experimentou. O problema é que agora, como você desconhece o inimigo, você não tem como conhecer a glória que veio com esse inimigo. Porque diante de todo o problema que Deus te dá, existe uma glória correlativa para você experimentar, e eu vou repetir. Diante de toda a crise que você enfrenta, existe uma glória correlativa para você viver. Existe uma crise no namoro, e existe uma glória para superar essa crise. Existe uma crise no noivado. Mulher com noivado, irmão, fica doida. Qual é a cor disso, a cor daquilo? Eu não quero saber a cor, eu quero botar um anel no dedo. E agora, existe uma glória para superar essa crise do noivado. Mas nada se compara à crise do casamento. Aos casados. Porque a crise no casamento te faz ver uma glória que você nunca experimentou. E nada vai se comparar à crise com os filhos. Porque agora a crise com os filhos te leva a uma glória, a um altar de maturidade que você nunca viveu. Então entenda, diante de todo problema novo, existe uma glória nova que Deus quer que você experimente. Como você não buscou pela glória, veio o problema, eu vou repetir. O problema é uma oportunidade que Deus está te dando de você experimentar uma glória que você não teve capacidade de buscar sem problema. A crise é uma oportunidade que Deus está te dando de você sair da zona de conforto para você experimentar uma glória que a sua falta de vergonha na cara não permitiu você buscar sem crise. Casal não ora junto, mas no problema, irmão, ai Deus, eita, aí vem a glória. Não queira passar pelo problema para viver uma glória nova. Tente buscar a glória nova para não ter que passar pelo problema. O problema é que a nossa preguiça nos leva de problema em problema, para que nós possamos viver de glória em glória, como diz o versículo. Entenda, a arca não era para a próxima chuva. Eu vou repetir. A arca que Noé estava construindo, ela não era para a próxima chuva. A arca que Noé estava construindo não era para o presente. A arca que Noé estava construindo era para Noé encontrar com a promessa de Deus no futuro. O problema é que o futuro está muito longe para você começar a construir hoje. Logo, o seu amanhã passa a ser igual ao seu hoje. Você nunca vai ver de glória em glória. A gente agora precisa entender que tem coisas que Deus está me dando para construir, querido, que eu só vou subir daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Quem não vem no culto de sexta-feira, escuta, por favor. A arca não era para a próxima chuva. A arca era para o início da promessa. E Deus é tão bom, que Deus deixou os filhos de Noé crescerem. Pergunta: porque ninguém pode entrar na arca que não seja por vontade própria. Não tinha bebê na arca. Porque na arca, que é Cristo, só pode entrar com opinião e dizendo: eu quero. Porque na arca, que é Cristo, você convida, mas quem entra é a pessoa. É por isso que nós não batizamos recém-nascidos. Entenda? Noé não estava construindo a arca para o presente. Noé estava construindo a arca para a sua posteridade. Porque o que começou na vida de Noé veio até os dias de hoje. Então entenda, a construção de hoje
prepara tudo à sua volta, para que a revelação de amanhã não te mate. A construção de hoje, ela vai te preparar para que no amanhã, a revelação do amanhã não mate tudo à sua volta. A nova onda do momento é a vida de pastores arrebentadas, seus filhos desviados. Aí você fala assim, mas fulano não era homem de Deus? Era. E será. Mas o que nós temos que entender para não errarmos é que o que estamos construindo hoje precisa caber de tal maneira que não venha afundar toda a nossa geração amanhã. Porque a revelação, ela envolve abundância, a revelação envolve poder e a revelação envolve responsabilidade. A revelação não envolve você ler um texto para pregar de maneira brilhante, alguém virar e falar, mas eu nunca vi esse texto na vida. A revelação envolve uma responsabilidade e um estado de vida ou morte. Porque a revelação, ela vem para trazer vida para quem precisa de vida e morte para quem precisa morrer. O problema é que aquele que está diante da promessa da revelação vai ter que se adequar antes e construir de tal modo que toda a sua família não acabe quando a revelação chegar. Entenda, a arca não era para a próxima chuva, a arca era para o futuro. Escute, a abundância da revelação de Deus na sua vida ou te fará sucumbir e morrer, ou te fará flutuar e ser levado para onde Deus quer. É muito fácil você escutar um texto e falar, gente, eu queria tanto ter visto esse texto desse jeito. Dê graças a Deus por não ter visto ainda. Porque a revelação, ou ela vai te afundar para te matar, porque ela começa a ser tal modo grande na sua vida, que os caras ficam doidos. Quem já era doido como a gente, tem uma facilidade. Entenda? Porque é essa construção da arca que vai preparar tudo à sua volta para se manter vivo quando a abundância vir. A sua oração de hoje é para a promessa de amanhã. O seu trabalho de hoje é para a promessa do futuro. A sua leitura de hoje é para o futuro. Querido, ouso te dizer, com exceção de um acaso de Deus, se você hoje não come Bíblia, não tem como pregar daqui a 10 anos. Estou falando para quem quer pregar, dar aula. Porque isso é um estágio inicial, querido. De entender tudo está escrito, ou pelo menos ler, passei pelo olho, para que Deus possa falar com você. Lembra daquele texto? Lembra de Onésimo? Quem? Não, eu lembro de Paulo. Me dá a revelação em Paulo. Lembra de Mical? Quem? Não, eu conheço Ruth. Eu quero o texto de Ruth, Senhor, que é o que eu domino. Abre Oséias. É hora de uma igreja que comece a estudar para daqui a 15 anos poder ministrar. Pastor, quanto tempo? Não. Eu espero menos. Só que se você não começar hoje a comer, irmão, comer Bíblia, o seu tempo não vai chegar nunca. Não nessa casa. Por quê, pastor? Porque essa casa tem um princípio. Sobe quem está melhor.
Pastor, não vou ter espaço nunca. Vai, vamos ter outros cultos. Entenda, como é que te envia? Como é que você discute Bíblia? Porque discutir Bíblia não é discutir texto, pegou? Conversar sobre Bíblia não é conversar sobre texto. Porque ao conversar sobre texto, você tem que discorrer a Bíblia, porque senão a sua opinião não vale de nada. Mas será que você está disposto a recolher a sua insignificância para num versículo conseguir abrir 66 livros e provar ele? O que é isso? Estudar a Bíblia. Então entenda, o que nós estamos fazendo hoje vai nos levar ou a flutuar na revelação do futuro, ou a sermos sugados pelas comportas do abismo. Segunda Coríntios, deixa a sua Bíblia marcada em Gênesis, que eu vou voltar. 2 Coríntios 6. Segunda carta aos Coríntios 6, versículo 2. Isso. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da sua salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Ou seja, Deus estava derramando um tempo aceitável. Nos tempos de Noé, em que a arca estava pronta, precisava fazer uma escolha, entra ou não entra. Agora a arca está pronta, Deus manda Noé entrar. Noé entra na arca. Alguns dias chovem. A arca vai parar. Abre lá em Gênesis 8. Versículo 4, Gênesis 8, 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Sobre os montes de... Então preste atenção no que aconteceu. Olha para mim, você tem que pegar o texto. Olha para mim. Quando começou a chover, Noé estava aqui. Mas quando a tempestade começou, ele veio para cá. Se não pegou, eu vou repetir. Quando a tempestade começou, Noé estava embaixo. Mas quando a tempestade terminou, Noé tinha subido de nível. A tempestade na sua vida é te fazer subir e não para te matar. Deus joga a tempestade na sua vida para que você consiga sair mais rápido do lugar de onde você está. Deus bota a tempestade na sua vida para que você suba aos montes mais rápido. O problema é que se fosse pela sua vontade você não conseguiria. Então veio uma tempestade, veio uma arca para tirar do ponto A para o ponto mais elevado da sua vida. O problema é que você está achando até hoje que a tempestade quer te matar, mas a tempestade quer te fazer subir. Agora, essa arca, ela vai repousar no Monte Ararat. Ararat é um dos montes mais altos que se tinha na época. A tempestade, você quer crescer? Diga amém. Você quer crescer? Diga amém. A tempestade, ela quer te fazer crescer o mais rápido possível. Quanto mais tempestade, mais rápido cresce. Quanto mais tempestade, mais rápido Deus quer te levar para cima. O problema é que na tempestade nós somos como o povo que não quis entrar na arca. Eu vou nada. Vou entrar na arca nada? Vou não. Tá doido?
Vou fazer o que lá? A arca é o instrumento que Deus está usando na vida de Noé para tirar Noé do vale e levar Noé para o monte. E como a arca era por demasiada grande, porque Noé entra numa arca muito acima de qualquer dimensão que ele tinha na vida. Então agora Deus tem que lançar um meio pelo qual a arca podia subir, porque a arca continha o peso da promessa que estava sobre Noé. Você tem que pegar isso. A dimensão da tempestade que Deus vai jogar na sua vida está altamente relacionada à dimensão do peso que você carrega de promessa. Porque se jogar pouca água, dependendo do peso, não sobe. A crise está grande, ela está na mesma dimensão da promessa que Deus desenhou para você. Qual o seu problema? Um só. Você está olhando para tudo, menos para o céu. Porque na arca, Noé só tinha como fazer assim, ó. Essa chuva não para não. Tinha uma janelinha, para não? Por que tinha uma janela em cima? Porque da janela da arca, o Noé conseguia ver a janela do céu. Eu vou repetir. Porque você não tem como enxergar a vontade de Deus num desenho diferente do que está no céu. Eu vou repetir. Não existe, porque existia uma janela no céu e uma comporta no abismo. Deus não botou comporta na arca, porque a arca não foi feita para afundar. A arca foi feita para direcionar a visão de Noé. A arca não tinha leme, a arca não tinha nada que a conduzisse. A arca tinha uma janela. Porque a arca obrigava a Noé a olhar o desenho que estava no céu. Entenda. Escute. No dia que o temporal passar, não me procure mais onde eu estava. Eu vou repetir. No dia que a tempestade passar, você não tem como me achar mais onde eu estava. Sabe por quê? Porque eu nunca mais vou estar na dimensão que você estava. Porque a tempestade ou me mata ou me eleva. Escute. A tempestade que você está passando, ela não define quem você é. Ela revela quem você é. A tempestade, o problema, a crise, ela não vem para te definir, porque o que a igreja pensa, está em pecado, está errado, está com problema. Mas entenda, quanto maior o nível, quanto maior o problema, não é para te definir, é para te revelar. Porque quanto maior o peso da crise, maior a unção que você carrega, maior a promessa que você carrega. O problema é que você está achando que a tempestade veio para te matar. Não, a tempestade veio para te elevar. A tempestade não vem para te definir. A tempestade vem para você começar a entender quem Deus quer revelar na sua vida. Agora a chuva acaba. Como é que Noé viu que a chuva acabou? Porque Noé olhou para o céu e viu que Deus fechou a janela. Eu vou repetir. Porque quando Deus estava com a janela aberta, Noé tinha que estar de janela fechada.
Porque Deus não estava fazendo algo que Noé não podia fazer. Mas no dia que Deus fechou a janela, o Noé viu. E Noé abriu sua janela. Porque agora estava na vez de Noé fazer o que ele precisava fazer. Porque entenda, Deus vai fazer o que ele tem que fazer, mas tem coisa que só você pode fazer. Enquanto Deus estiver jorrando tempestade, deixa a sua janela fechada e cala a sua boca. Noé não disse uma palavra, só olhou para cima. Enquanto olhava para cima, viu a janela aberta. No dia que Noé viu Deus fechar a janela, aí Noé falou: agora é comigo, abre a janela. Por quê, pastor? Porque a comporta do céu é demasiado grande para caber nas suas promessas. Se Noé deixar a janela dele aberta, ia entrar água dentro da arca, ia afundar o barco. Qual é o meu problema e o seu? A gente quer fazer coisa enquanto Deus está fazendo para falar que a gente ajudou Deus. Mas o meu papel e o seu é deixar Deus fazer tudo o que Ele tem que fazer. Porque o meu trabalho a partir daí é abrir uma janela. E aqui é interessante porque começa um problema. Porque a palavra vai dizer assim, versículo 7, capítulo 8: e soltou Noé um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Então o primeiro animal que Noé solta é um... Por quê? Cri, cri, cri. O corvo tem uma especialidade. Porque o corvo, ele vai atrás de coisa morta. Corvo vai atrás de carniça. Agora Noé solta o corvo, para quê? Para saber se sobre a terra a água tinha minguado, tal qual existissem corpos mortos para os corvos comerem. O que o Noé não entendeu é que a comporta do abismo, ela servia para sugar os bichos mortos também. Mas o corvo saiu em busca e não encontrou nada morto. Se ele não voltasse, significava que encontrou um cadáver e ele estava comendo ele. Lembra? E infelizmente, até hoje é assim. Tem um monte de corvo dentro da igreja buscando gente morta, buscando fofoca, buscando história, buscando crise, buscando vida dos outros. Tem um monte de corvo dentro da igreja se alimentando de gente que está morrendo. Não pode ver um problema, irmão. Não consegue orar e falar: é de Deus. Estou preocupado com fulano, mas é de fulano, de Deus, irmão. Tem um monte de corvos na igreja buscando gente morta. Mas pastor, como? Lembra? O corvo estava dentro da arca. O corvo estava dentro da arca. Até hoje na igreja tem corvos. Ouso te dizer que existe um sistema de corvos espalhados dentro da igreja brasileira. Gente que não pode ver problema de alguém que quer apontar. Gente que não pode ver problema dos outros, consegue orar. Gente que consegue espalhar notícia e aumentar. Existe um sistema de corvos dentro da igreja brasileira. Gente que veio para sugar o sangue dos outros até que esteja morto. Porque o objetivo dessa gente não é ajudar. O objetivo dessa gente é matar, é falir, é acabar. Tem gente que entrou na sua vida, querido, só para sugar a sua vida. Tem gente que entrou na sua vida que enquanto não estiver tirando pedaços de você, não serve. E agora é interessante que, versículo 8: depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham mingado de sobre a face da terra.
A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé. Voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a, recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda os outros 7 dias, enviou outra pomba para fora, mas não tornou mais a ele. Agora o Noé recebe o corvo, guarda o corvo, porque lugar de corvo é preso. O corvo não pode estar solto, o corvo tem que estar preso. Porque enquanto ele estiver solto, ele vai ficar sugando quem está morrendo. Agora ele solta uma pomba, a pomba sai. O interessante da história é que o Noé, apesar de ter olhado o corvo voar, nunca foi atrás do corvo. O Noé não saiu da sua posição porque um corvo voou. O Noé só saiu da sua posição porque uma pomba voou. Eu vou repetir. A palavra vai dizer que em Marcos 1, versículo de número 40, que quando Jesus estava para se batizar, o Espírito Santo desce sobre Jesus em formato de... O Noé sabia que a pomba era uma revelação de Deus, da presença do Espírito de Deus. Então Noé sabia que ele não podia se guiar se o corvo voasse. Porque entenda, a primeira coisa que o Noé solta é um corvo. Para quê, pastor? Para saber se há sinal de morte. Mas a segunda coisa que o Noé solta é uma pomba. Porque a pomba só traria para ele o que tivesse sinal de vida. A minha pergunta para você primeiro essa manhã é: aonde você tem se baseado? Ou a quem você tem seguido? Você está seguindo morte? Os corvos? Ou está seguindo vida? A pomba. Entenda? Essa é a igreja de hoje. Saindo de um sistema de corvos e entrando num sistema da pomba. Porque o corvo vai atrás da carniça, a pomba do justo. O corvo diz: você é vítima. A pomba: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O corvo vai dizer: olha o que o diabo fez. A pomba vai dizer: olha aonde a tempestade vai te levar. Porque a tempestade tem o poder de levar não só um, mas levar toda uma casa. Porque entendo, Noé podia ir sozinho ao Monte Ararat. O que Deus não conseguiria era levar toda a sua família junto. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que só obedece à visão da tempestade. Porque na tempestade todo mundo se une, o inimigo vira amigo. Na tempestade, irmão, até quem fala, os caras que falam mal de uma pessoa se unem tudo para falar mal do cara. Mas quando está em paz, eles viram inimigo. Na tempestade, até o inimigo vira amigo. Depois aparta de novo. Entenda. A tempestade tem o poder de unir pessoas que nunca estariam unidas por vontade própria. Afinal de contas, Cã zombou de Noé. Será que se Noé convidasse ele e falar: eu tenho que ir até um Monte Ararat, porque Deus vai jogar uma água aqui sobre toda a terra. Vamos montar uma tenda lá. Vamos pegar um pouquinho de água, não vamos morrer não. Não.
A tempestade tem o poder de levar toda a sua família a um local em que você sozinho não conseguiria. O corvo não pode ver gente sangrando. A pomba veio para sangrar no seu lugar. Escute o que eu estou falando. A temporada dos corvos está terminando na sua vida. É tempo dos corvos da sua vida irem embora. É tempo de você fechar a sua casa para os corvos. É tempo de você fechar a sua casa para os corvos. Fechar os seus ouvidos para os corvos. É tempo de você fugir dos corvos. Porque vai chegar num tempo que você possa viver como Elias. Que os corvos que iam te matar sejam os corvos que venham financiar o seu chamado. Porque Elias estava parado e Deus mandou os corvos pegar a carniça, não para comer, mas para alimentar o profeta. Então entenda, tem muita gente que está falando mal de você hoje, que vai começar a financiar tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. São os corvos financiando o chamado. A gente precisa começar a entender o que está acontecendo, querido. O tempo dos corvos precisa terminar. Agora o Gênesis 8, versículo 11 vai dizer assim: e a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Então a pomba vem, olha para mim. A pomba vem. Você não pegou. É claro que você vai dizer que a oliveira é Cristo. Eu posso melhorar dizendo que a oliveira é o filho corporativo de Deus. Mas a pomba, ela traz uma oliveira na boca, no bico. Por quê? Porque ela estava ensinando para mim e para você que a oliveira de Deus viria da boca dele. Porque Cristo é o verbo que saiu da boca de Deus. Entenda. A pomba agora vai trazer para Noé, o louvor pode subir, a comprovação de que havia vida na terra. Agora, essa oliveira representa o Cristo. Essa oliveira representa o Filho corporativo de Deus. Mas se você for olhar na Bíblia também, a gente pega essa oliveira, ela sai, qual é o nome? Azeitona. E da azeitona nós fazemos o óleo da unção, o azeite da unção. Sim ou não? Sim ou não? Olha o recado que Deus estava falando para Noé, queridos. Que enquanto você estava esperando, enquanto estava a tempestade, existia uma unção te aguardando. Sabe por quê? Porque enquanto a terra morria, a oliveira crescia. Enquanto a terra morria, a oliveira cresceu. O que você tem que entender é que uma oliveira leva anos para dar um fruto, anos para crescer. Entenda. Enquanto você está sofrendo tempestade, existe uma oliveira crescendo. Existe uma unção te esperando. Por que nem todo mundo encontra a unção? Porque nem todo mundo conseguiu escapar dos corvos e nem todo mundo conseguiu sair da arca. Porque a unção que Deus está preparando é para a gente que conseguiu crescer na tempestade. Porque a unção que Deus está te preparando não pode ser derramada no vale. A unção que Deus está preparando tem que te fazer subir, porque para cumprir o texto, que estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. O problema é que sem tempestade você não consegue estar em lugar celestial. Você está precisando da tempestade para te ajudar. Enquanto o mundo estava sendo destruído, essa oliveira estava crescendo. Sabe por quê? Porque a oliveira de Deus
não deixa de crescer em época de destruição. E aí, estudando essa semana, eu me peguei a isso, porque diante de tal chuva, era para essa árvore ter sido derrubada. E a oliveira em Israel tem uma característica, que ela cresce de dentro da rocha. Eu vou repetir. Porque a oliveira cresce dentro da rocha. E a Bíblia vai dizer que a rocha é Cristo. Agora, de dentro da rocha, nós temos uma oliveira que saiu da boca de Deus. Nós temos o filho corporativo que precisa crescer. Nós temos o Cristo crescendo em corpo. O salmista, ele tem um texto que é um texto relacionado a Jesus, mas é um texto relacionado ao filho corporativo de Deus também. Salmo 52, verso 8. Verso 6. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde da casa de Deus, confio na sua misericórdia, para sempre e eternamente. Entenda, não existirá sistema de favor se o sistema dos corvos não for embora. Não existirá sistema de favor se o sistema dos corvos não for embora. É chegado um tempo de favor de Deus na sua vida, querido. Existe uma unção que cresceu, só está te esperando sair do sistema errado. Só que para sair, tem que seguir a pomba. É tempo de abrir mão de coisas. Porque a tempestade está te tirando do vale para te colocar no monte de Deus, debaixo do seu favor. Fique de pé.